Decreto número 9.681, de 3 de janeiro de 2019. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da Controladoria Geral da União, remaneja cargos em comissão e funções de confiança e substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das por funções comissionadas do Poder Executivo, FCPE. Art. 12. A Ouvidoria Geral da União compete: inciso 1º, exercer as competências de órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal. Inciso 2º, receber e analisar denúncias, reclamações, solicitações, elogios, sugestões e pedidos de acesso à informação direcionados à Controladoria Geral da União e encaminhá-los, conforme a matéria, ao órgão ou à entidade competente. Inciso 3º, monitorar, para fins estatísticos, a atuação das ouvidorias federais no tratamento das manifestações recebidas. Inciso 4º, assistir o Ministro de Estado na deliberação dos recursos previstos no parágrafo único do artigo 21 do Decreto N. Graus 7.724, de 16 de maio de 2012. Inciso 5º, apreciar e decidir os recursos de que trata o artigo 23 do Decreto nº 7.724, de 2012. Inciso 6º, acompanhar, em articulação com as demais unidades da Controladoria Geral da União, o cumprimento das decisões de que trata os artigo 23 e artigo 24 do Decreto nº 7.724, de 2012. Inciso 7º, promover a conciliação e a mediação na resolução de conflitos evidenciados no desempenho das atividades de ouvidoria entre cidadãos e órgãos, entidades ou agentes do Poder Executivo Federal. Inciso 8º, receber e analisar as manifestações referentes a serviços públicos prestados pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo Federal, propor e monitorar a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação desses serviços. Inciso 9º, promover capacitação relacionada a atividades de ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 10º, produzir estatísticas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 11º, promover a articulação com órgãos, entidades e organismos nacionais e internacionais que atuem nas unidades de sua competência. Inciso 12º, promover formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos. Art. 13. A Corregedoria Geral da União compete: inciso 1º, exercer as competências de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. Inciso 2º, fiscalizar a efetividade da aplicação das leis de responsabilização administrativa de servidores, empregados públicos e entes privados. Inciso 3º, fomentar a implementação e o desenvolvimento da atividade correcional no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 4º, propor ações de cooperação técnica com os demais entes federativos, com a sociedade civil e com as empresas estatais. Inciso 5º, formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas e projetos voltados à atividade correcional, inclusive com a edição de atos normativos. Inciso 6º, promover, coordenar e fomentar a realização de estudos e pesquisas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento nas áreas disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados. Inciso 7º, analisar as representações e as denúncias apresentadas contra servidores, empregados públicos e entes privados. Inciso 8º, instruir procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados, com recomendação de adoção das medidas ou sanções pertinentes. Inciso 9º, determinar a instauração ou instaurar procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados, de ofício ou em razão de representações e denúncias contra servidores, empregados públicos e entes privados. Inciso 10º, propor a avocação e revisar, quando necessário, procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados conduzidos por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Inciso 11º, na hipótese de omissão de ministro de Estado ou de autoridade subordinada diretamente ao Presidente da República, propor ao ministro de Estado da Controladoria Geral da União que represente ao Presidente da República para apurar a responsabilidade. Inciso 12º, instaurar, de ofício, procedimento disciplinar nos casos de omissão das autoridades diversas daquelas previstas no inciso 11.
Inciso 13º. Apurar a responsabilidade de agentes públicos pelo descumprimento injustificado de recomendações do controle interno e das decisões do controle externo. Inciso 14º. Realizar inspeções correcionais e visitas técnicas nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo Federal. Inciso 15º. Verificar a regularidade dos procedimentos disciplinares e de responsabilização administrativa de entes privados instaurados no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 16º. Propor a requisição de empregados e servidores públicos federais para a constituição de comissões de procedimentos disciplinares ou de responsabilização administrativa de entes privados. Inciso 17º. Requisitar a órgãos e entidades públicas e solicitar a pessoas naturais e jurídicas de direito privado documentos e informações necessários à instrução de procedimentos em curso no Ministério. Inciso 18º. Requerer perícias a órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Inciso 19º. Promover capacitações e orientar servidores e empregados públicos em matéria disciplinar e de responsabilização administrativa de entes privados e em outras atividades de correição. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Inciso 20º. Gerir cadastros de empresas, entidades e pessoas naturais sancionadas e os demais relacionados à atividade correcional. Inciso 21º. Promover as apurações das irregularidades identificadas por meio dos acordos de leniência celebrados pela Controladoria Geral da União, inclusive determinando a instauração de procedimentos e de processos administrativos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. E inciso 22º. Apoiar, no âmbito de suas competências, as comissões de negociação de acordos de leniência. Art. 14. A Diretoria de Gestão do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal compete. Inciso 1º. Realizar inspeções, visitas e outras atividades de supervisão junto às demais unidades do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, SISCOR. Inciso 2º. Acompanhar procedimentos correcionais relevantes, conforme regulamentação interna, para exame de sua regularidade, propondo a adoção de providências ou a correção de falhas. Inciso 3º. Analisar procedimentos correcionais, em curso ou já julgados, recomendando, conforme o caso, a instauração direta pela Controladoria Geral da União, a avocação ou a requisição de processo. Inciso 4º. Analisar representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por servidores, empregados públicos e entes privados, com a sugestão do encaminhamento devido. Inciso 5º. Verificar e analisar o desempenho da atividade correcional no SISCOR, zelando pelo cumprimento das metas estipuladas. Inciso 6º. Produzir informações para subsidiar as decisões do órgão central do SISCOR. Inciso 7º. Promover a interlocução das unidades do SISCOR e a integração de suas ações. Art. 15. As diretorias de responsabilização de entes privados e de responsabilização de agentes públicos compete conduzir diretamente apurações correcionais de natureza investigativa ou acusatória em face de servidores, empregados públicos e entes privados, inclusive relacionadas à prática de suborno transnacional. Art. 16. A Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção compete. Inciso 1º. Formular, coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e normas voltados à prevenção da corrupção e à promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social no Poder Executivo Federal. Inciso 2º. Estimular e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e normas voltados à prevenção da corrupção e ao fortalecimento da transparência, da integridade e da conduta ética no setor privado e na sua relação com o setor público. Inciso 3º. Promover, coordenar e fomentar a realização de estudos e pesquisas, com vistas à produção e à disseminação do conhecimento nas áreas de prevenção da corrupção, promoção da transparência, acesso à informação, conduta ética, integridade e controle social. Inciso 4º. Promover a articulação com órgãos, entidades e organismos nacionais e internacionais que atuem no campo da prevenção da corrupção, de promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social. Inciso 5º. Participar em fóruns ou organismos nacionais e internacionais relacionados ao enfrentamento e à prevenção da corrupção, à promoção da transparência, do acesso à informação,
da conduta ética, da integridade e do controle social. Inciso 6º. Promover e monitorar o cumprimento do disposto nos artigos 68 e artigo 69 do Decreto nº 7.724, de 2012, em articulação com as demais unidades da Controladoria Geral da União. Inciso 7º. Apoiar, no âmbito de suas competências, as comissões de negociação de acordos de leniência. Art. 17. A Diretoria de Transparência e Controle Social compete. Inciso 1º. Promover a articulação com órgãos e entidades federais com vistas à elaboração e à implementação de políticas de transparência e governo aberto. Inciso 2º. Executar o disposto nos artigos 68 e artigo 69 do Decreto nº 7.724, de 2012, em articulação com as unidades da Controladoria Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades. Inciso 3º. Apoiar e orientar os Estados, os municípios e o Distrito Federal na implementação de políticas e programas de prevenção da corrupção, de promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social. Inciso 4º. Propor e coordenar a realização de ações que estimulem a participação dos cidadãos no controle social. Inciso 5º. Gerir o sistema eletrônico específico para registro de pedidos de acesso à informação estabelecido pelo Decreto nº 7.724, de 2012. Inciso 6º. Gerir o Portal da Transparência do Governo Federal. E inciso 7º. Promover a valorização do comportamento ético e do exercício da cidadania, junto a crianças e jovens. Art. 18. A Diretoria de Promoção da Integridade compete. Inciso 1º. Desenvolver, apoiar e fomentar iniciativas para incrementar a integridade nos setores público e privado. Inciso 2º. Promover, apoiar e disseminar estudos e pesquisas sobre metodologias e instrumentos voltados ao fortalecimento dos sistemas de integridade do Poder Executivo Federal. Inciso 3º. Acompanhar, apoiar e monitorar a implementação dos programas de integridade dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, nos termos dos artigo 19 e artigo 20 do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, em articulação com as demais unidades da Controladoria Geral da União. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito, O Segredo dos Aprovados em Concursos Públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Art. 19. A Diretoria de Prevenção da Corrupção compete. Inciso 1º. Propor ao Ministro de Estado a normatização, a sistematização e a padronização dos procedimentos e atos normativos que se refiram às atividades relacionadas à prevenção da corrupção, ética pública e conflito de interesses. Inciso 2º. Propor e desenvolver, em articulação com as demais unidades da Controladoria Geral da União, medidas para identificar e prevenir situações que configurem conflito de interesses, na forma da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. Inciso 3º. Promover atividades e estudos que disponham sobre a conduta ética no âmbito do Poder Executivo Federal. Art. 20. A Secretaria de Combate à Corrupção compete. Inciso 1º. Propor ao Ministro de Estado a normatização, a sistematização e a padronização dos procedimentos e atos normativos que se refiram às atividades relacionadas a acordos de leniência, inteligência e operações especiais desenvolvidas pela Controladoria Geral da União. Inciso 2º. Supervisionar, coordenar e orientar a atuação das unidades da Controladoria Geral da União nas negociações dos acordos de leniência. Inciso 3º. Desenvolver e executar atividades de inteligência e de produção de informações estratégicas, inclusive por meio de investigações. Inciso 4º. Coordenar as atividades que exijam ações integradas da Controladoria Geral da União em conjunto com outros órgãos e entidades de combate à corrupção, nacionais ou internacionais. Art. 21. A Diretoria de Acordos de Leniência compete. Inciso 1º. Realizar tratativas com as pessoas jurídicas interessadas em iniciar negociações de acordos de leniência. Inciso 2º. Realizar juízo de admissibilidade quanto às propostas de novas negociações de acordos de leniência. Inciso 3º. Supervisionar e coordenar os trabalhos de comissões de negociação de acordos de leniência. Inciso 4º. Fazer a interlocução com órgãos,
entidades e autoridades, nacionais ou internacionais, no que tange às atividades relacionadas a acordos de leniência. Inciso 5º. Realizar análises técnicas, econômicas, contábeis e financeiras em suporte às atividades relacionadas a acordos de leniência. Inciso 6º. Acompanhar o efetivo cumprimento das cláusulas estabelecidas nos acordos de leniência celebrados. Inciso 7º. Gerenciar a documentação obtida por meio dos acordos celebrados, bem como notificar os órgãos e unidades competentes para a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis. Inciso 8º. Propor às autoridades competentes a resilição de acordos de leniência em casos de descumprimento de cláusulas estabelecidas. Inciso 9º. Propor às autoridades competentes a quitação das obrigações estabelecidas nos acordos de leniência. Art. 22. A Diretoria de Pesquisas e Informações Estratégicas compete. Inciso 1º. Assessorar o Ministro de Estado e as unidades finalísticas da Controladoria Geral da União por meio de coleta, de busca e de tratamento de informações de natureza estratégica para sua atuação, com emprego intensivo de recursos de tecnologia da informação e de atividades de investigação e inteligência. Inciso 2º. Subsidiar as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral da União e antecipar, em situações críticas, o encaminhamento preventivo de soluções e o apoio à tomada de decisão. Inciso 3º. Manter intercâmbio com órgãos e entidades do poder público e com instituições privadas, inclusive em âmbito internacional, que realizem atividades de investigação e inteligência, a fim de compartilhar técnicas e melhores práticas de cruzamento de dados e informações. Inciso 4º. Executar atividades de investigação e inteligência, inclusive com emprego de técnicas operacionais, inspeções e análises, com vistas à coleta e à busca de dados que permitam produzir informações estratégicas para subsidiar as atividades do órgão central e das unidades regionais da Controladoria Geral da União. Inciso 5º. Requisitar dados e informações a agentes, órgãos e entidades públicas e privadas que gerenciem recursos públicos federais para subsidiar a produção de informações estratégicas necessárias ao desenvolvimento das atividades da Controladoria Geral da União. Inciso 6º. Solicitar às unidades da Controladoria Geral da União dados e informações que subsidiem e complementem atividades de investigação e inteligência. Inciso 7º. Orientar, capacitar e subsidiar o órgão central e as unidades descentralizadas da Controladoria Geral da União no desenvolvimento das atividades de investigação e inteligência. Inciso 8º. Proceder ao exame das declarações de bens e renda dos servidores públicos federais e instaurar, quando verificados indícios de evolução patrimonial sem causa, procedimento de investigação preliminar para apurar eventual enriquecimento ilícito. Inciso 9º. Acompanhar e analisar a evolução patrimonial dos agentes públicos do Poder Executivo Federal, na forma estabelecida pelo Decreto nº 5.483, de 30 de junho de 2005. Inciso 10º. Coordenar, no âmbito da Controladoria Geral da União, o atendimento a demandas provenientes da Casa Civil da Presidência da República, com vistas a subsidiar a análise prévia das pessoas indicadas para nomeações e designações no âmbito do Poder Executivo Federal. Inciso 11º. Identificar, avaliar e propor soluções de tecnologia para as atividades de pesquisa e investigação na área de produção de informação estratégica. Inciso 12º. Monitorar continuamente os gastos públicos por meio de técnicas e de ferramentas de análise aplicadas às bases de dados governamentais. Inciso 13º. Auxiliar no planejamento das atividades finalísticas da Controladoria Geral da União com o fornecimento de informações estratégicas oriundas dos trabalhos de análise de dados, de monitoramento dos gastos e de investigação. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Art. 23. A Diretoria de Operações Especiais compete. Inciso 1º. Coordenar e orientar as unidades da Controladoria Geral da União na prospecção de ações em parceria com as instituições de defesa do Estado. Inciso 2º. Articular, supervisionar, acompanhar e executar as ações de controle de natureza investigativa no âmbito da Controladoria Geral da União nos trabalhos de operações especiais. Inciso 3º. Instrumentalizar e padronizar os processos de trabalho inerentes às operações especiais. Inciso 4º.
manter intercâmbio de conhecimentos relativos a atividades e instrumentos investigativos, detecção de fraudes e combate à corrupção com as instituições e os órgãos parceiros. Seção 3ª. Das unidades descentralizadas. Art. 24. As controladorias regionais da União nos Estados, subordinadas à Secretaria Executiva, compete desempenhar, sob a supervisão técnica das unidades centrais, as atribuições estabelecidas em regimento interno. Seção 4ª. Dos órgãos colegiados. Art. 25. Ao Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção cabe exercer as competências estabelecidas no art. 26. À Comissão de Coordenação de Controle Interno cabe exercer as competências estabelecidas no artigo 10 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000. Capítulo 4. Das atribuições dos dirigentes. Seção 1ª. Do Secretário Executivo. Art. 28. Ao Secretário Executivo compete: inciso 1º, coordenar e consolidar os planos e projetos da Controladoria Geral da União. Inciso 2º, planejar, dirigir, orientar, avaliar e controlar a execução dos projetos e das atividades supervisionados pela Secretaria Executiva. Inciso 3º, supervisionar e coordenar a articulação das unidades da Controladoria Geral da União com os órgãos da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e sociedades de economia mista e das suas subsidiárias ou controladas. Inciso 4º, supervisionar o planejamento e a execução das atividades de orçamento e dos assuntos administrativos da Controladoria Geral da União. Inciso 5º, exercer as atividades de supervisão e coordenação das unidades integrantes da estrutura da Controladoria Geral da União. Inciso 6º, determinar a instauração de procedimento correcional e de ações de controle. Inciso 7º, exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado. Seção 2ª. Dos demais dirigentes. Art. 29. Ao chefe de gabinete do ministro, ao consultor jurídico, ao secretário federal de controle interno, ao ouvidor-geral, ao corregedor-geral, ao secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção, ao secretário de Combate à Corrupção, aos diretores e aos demais dirigentes cabe planejar, dirigir e coordenar a execução das atividades de suas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Ministro de Estado. Capítulo 5º. Disposições finais. Art. 30. As requisições de pessoal para ter exercício na Controladoria Geral da União serão feitas pelo Ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Parágrafo único. As requisições de que trata o caput são irrecusáveis, por tempo indeterminado, e deverão ser prontamente atendidas, exceto nos casos previstos em lei. Art. 31. Aos servidores, aos militares e aos empregados públicos de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, colocados à disposição da Controladoria Geral da União, são assegurados todos os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou na entidade de origem, inclusive a promoção funcional. Parágrafo 1º. O servidor ou o empregado público requisitado continuará contribuindo para a instituição de previdência a que for filiado, sem interrupção da contagem de tempo de serviço no órgão ou na entidade de origem. Parágrafo 2º. O período em que o servidor ou o empregado público permanecer à disposição da Controladoria Geral da União será considerado, para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo ou no emprego que ocupe no órgão ou na entidade de origem. Art. 32. O desempenho de cargo em comissão ou de função de confiança na Controladoria Geral da União constitui, para o militar, atividade de natureza militar e serviço relevante, para o pessoal civil, serviço relevante e título de merecimento, para todos os efeitos da vida funcional.